y principalmente escuchar sus experiencias. Doctora, bienvenida. Adelante, por favor. Pois não. Buenos dias a todos. É uma satisfação estar com vocês hoje. Eu não hablo espanhol, pero vou procurar falar despacito para que todos me entendam. Ao longo da minha apresentação, você pode fazer perguntas, não pelo chat. E principalmente escuchar suas experiências. E caso eu não consiga responder não pelo chat, o professor Milton fique à vontade para nos auxiliar na tradução, tá bom? Sim, fica tranquilo. Ok. Tenho meia hora, é isso, professor? 20 minutos, meia hora? Pode ser 30, 40, dependendo de você, não? Você pode falar devagar, aí a gente fica batendo um papo, conversando, tudo. Fica tranquila. Muito fica bem. Deixa eu colocar lá a apresentação. Sim? Não? Todavía não se vê. É 30, 40, dependendo de você. Sim. Agora sim. Não, okay. Você pode falar devagar. Aí... em primeiro lugar, gostaria de agradecer, muitas graças pelo convite, pela oportunidade de estar dividindo com vocês a minha experiência profissional. Na palestra de hoje, nós vamos falar do tema Gestão Ambiental e Empresarial, que é o tema que, neste momento, eu tenho conduzido as minhas pesquisas, tá? Aqui na universidade, junto à universidade. Vocês me ouvem bem? Porque agora eu já não consigo ver vocês, porque eu estou com a tela da apresentação. Está correto, professora. Tá, pode... Professor Milton, pode me interromper, demais participantes, pode me interromper a qualquer momento, tá bem? Já é. Então, em primeiro lugar, muito obrigada. Eu espero que essa nossa apresentação ela possa interessar a vocês, algum de vocês, para que possamos, no futuro, fazer trabalhos conjuntos, comparativos entre Brasil e Peru, sobre os temas que eu vou colocar. O tema, evidentemente, que é muito extenso. Eu peguei alguns pontos importantes para introduzir o assunto apenas e fico à disposição depois da palestra, nas perguntas e também em qualquer outro momento para que vocês entrem em contato comigo para que possamos falar mais especificamente, com mais profundidade dos assuntos que eu vou colocar aqui para vocês, ok? Então, como o professor já me apresentou, meu nome é Andréia Marise Rodrigues, eu sou engenheira de alimentos, mestre em engenharia de produção, doutora em engenharia mecânica, por universidades públicas, universidades ou estaduais ou federais aqui do Brasil. Recentemente, há pouco, finalizei o pós-doutorado em engenharia de produção, também numa outra unidade da Unesp, e finalizei sobre o tema gestão ambiental. Já atuei em empresas do setor alimentício e metal mecânica, e atualmente eu sou professora do curso de administração, então, aqui da universidade. A área principal que eu atuo é gestão da produção. Dentro da graduação, a gestão da produção, nós temos várias áreas. Eu atuo na área de logística, sistemas de informação, e também algumas disciplinas como pesquisa operacional, que trata de assuntos mais básicos para a área de administração. Também tem uma disciplina na graduação de qualidade, e essas são as áreas do curso de graduação. Na programa de pós-graduação, de pós-grado,
eu atuo com gestão ambiental. Dentro da gestão ambiental, nós somos 2 professores, eu e o professor Marcelo Girotto Rebelato, que trabalhamos juntos com este tema, pesquisando a gestão ambiental em processos produtivos de empresas do ramo alimentício, do agronegócio. A minha ideia hoje é falar um pouquinho para vocês da empresa e do meio ambiente, quais são os impactos da produção dentro do meio ambiente, e trouxe para vocês, então, uma figura onde nós vemos um esquema convencional dos processos produtivos. Como que a produção, como a qualidade, como os stakeholders enxergam a empresa de uma maneira convencional. Nós temos aqui, então, a empresa, representada por esse quadrado. Se é uma empresa industrial, teremos o processo de transformação, que junto com a tecnologia fará com que as entradas, que são matérias-primas, água, energia elétrica, entrarão num processo de transformação, se transformarão em outputs, que seriam os produtos acabados. Produtos ou serviços, se estivermos falando de uma empresa que seja prestadora de serviços, ok? Este é o esquema convencional, pero atualmente, dos últimos 20 anos, temos uma nova visão deste esquema convencional, onde o meio ambiente começou a ser considerado, iniciou a ser considerado dentro deste processo de transformação das empresas. Então, temos aqui, a mesma figura da anterior, a mesma, pero incluindo de meio ambiente, ok? O que podemos ver com esta figura? Os inputs da empresa, eles são provenientes do meio ambiente, e este é um fator que começou a ser considerado quando se olha a empresa dentro considerando também a questão ambiental. Do meio ambiente vem o quê? Os recursos naturais necessários para que os processos de transformação aconteçam. Água, energia, matérias-primas, que serão necessárias para o processo de transformação em produtos, vem do meio ambiente. Finalizado o processo de transformação, e durante o processo de transformação, há a geração de resíduos. Resíduos que podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Esses resíduos também são considerados, por quê? Porque o destino dos resíduos que são gerados ao longo do processo de transformação, ele vai para o meio ambiente também. Então, dentro desse processo, o meio ambiente, ele funciona como o provedor de recursos naturais necessários para o processo de transformação e também como o receptor dos resíduos gerados dentro do processo produtivo. É para o meio ambiente que vai a água, que vai os resíduos sólidos, que vai os gases gerados nesse processo. Ao mesmo tempo, o processo de transformação, além de gerar resíduos, ele gera produtos e serviços. Estes produtos e serviços, quando acaba a vida útil, também voltam para o meio ambiente, de alguma forma. Por exemplo, quando se produz uma geladeira, ou um carro, ou um auto,
depois que termina a vida útil, esses produtos também são descartados e o receptor desses produtos também são o meio ambiente. Então, dentro dessa figura, nós temos, deste esquema convencional, nós temos todas as áreas de uma empresa necessárias para o processo de transformação, enxergando desta maneira, sem o meio ambiente. No entanto, nos últimos anos, temos considerado também esta parcela fundamental para que os processos produtivos ocorram, que é, então, o meio ambiente, tanto como provedor de recursos naturais, como também como receptor dos resíduos gerados no processo e também no pós-consumo dos produtos quando se lá acaba a vida útil. Dentro desse contexto, então, temos o meio ambiente e os processos industriais, o meio ambiente como provedor de recursos para a realização das etapas produtivas, como água, energia, combustíveis e matérias-primas, e como receptor de resíduos dos processos, como já havia dito. Esses resíduos são sólidos, efluentes líquidos e também as emissões gasosas, emissões gases. Então, por que se preocupar-se com problemas ambientais? Até 30 anos atrás, não se falava em meio ambiente. Se achava que o meio ambiente, não se tinha esse pensamento que o meio ambiente ele é necessário para os processos. Por que preocupar-se, então? Porque os recursos naturais são limitados, ou seja, água, energia, matérias-primas são limitados, e também porque há um limite de assimilação por meio ambiente destes resíduos, dos resíduos gerados nos processos industriais. Desta maneira, quais são, detalhando, os resíduos sólidos, chamados por vocês de chatarras? São resíduos provenientes de vários setores da indústria e são classificados como comuns ou perigosos. Como exemplos, nós temos na indústria química produtos químicos, pedaços de plástico, caucho, metal, papel, tudo que é sólido são colocados dentro desta categoria. Dentro da indústria farmacêutica, temos como resíduos sólidos vidros, plásticos, papel, resíduos químicos e biológicos, etc. E dentro da siderurgia, por exemplo, temos arena de fundição, que é um problema muito sério dentro desta indústria, que são as arenas utilizadas para o processo produtivo dos produtos, para a formação dos processos siderúrgicos de fundição. E é um problema extremamente grave, porque quando lhe acaba a vida útil, este material não pode ser utilizado, reutilizado, e há que se pagar para que empresas façam o depósito adequado deste tipo de material. Com relação aos resíduos líquidos, temos as águas residuais ou efluentes líquidos. São materiais apresentam material dissuelto ou estado coloidal. Como exemplos, temos em la indústria del açúcar e álcool, a vinhaça. A vinhaça é um produto, um resíduo líquido do processo produtivo do açúcar e álcool, muito poluente, que até há alguns anos eram descartados em rios no meio ambiente. Pero esto era um problema gravíssimo para o meio ambiente, porque havia
problemas com a poluição, a morte dos peixes, a morte do biossistema, e é um resíduo muito complicado. Hoje, em Brasil, este resíduo é utilizado de outras formas como um subproduto, como um fertilizante para a produção da cana, que é a matéria-prima desta indústria. Na indústria de papel e celulose, temos substâncias orgânicas e minerais, que são em estado coloidal também, muito complicada, muito perigosa para o meio ambiente. E outro exemplo, nos curtiembres. Acá hablamos curtumes, que são os produtos químicos de origem animal que são necessários para a produção do couro. Por fim, como resíduos líquidos, exemplos de resíduos gaseosos, temos lá emissões gasosas ou efluentes gasosos, que se apresentam na forma de gases e vapores, normalmente com material particulado, sobretudo nos processos industriais. Como exemplos temos na indústria de papel e celulose, gasofídrico, metilmercaptana, dióxido de azufre. Na indústria siderúrgica de fundição, os gases que são gerados ao longo do processo produtivo, como monóxido de carbono, dióxido de azufre, materiais particulados. E na indústria de pesticidas e fertilizantes, temos como exemplos gasofídrico, metilmercaptana, dentre outros. Acá é um exemplo de um processo produtivo que não vou detalhar com vocês, pero este processo é um processo produtivo para a produção do sumo de laranja concentrado congelado. Acá temos nessas caixas alaranjadas, o processo produtivo principal. E acá vemos nas linhas rojas, sim, os resíduos que são gerados ao longo desse processo, e nas linhas verdes, os subprodutos. Por quê? No passado, quando a questão ambiental não era tão estudada, nós tínhamos a produção, neste exemplo, do suco de laranja. Se era extraído da laranja, o suco era concentrado, ele era tirado o líquido, a água, e ficava como uma pasta que é vendido, exportado para o mundo. Ao tirar o líquido, se diminui o volume. Este era o produto principal desse tipo de indústria. Pero com o passar do tempo, os resíduos gerados nesse processo acabaram sendo modificados e muitos deles se transformaram. Alguma pergunta? Professora Andrea, por favor, temos vários professores que querem ingressar na palestra, mas você tem que admiti-los para que eles possam acessar. Por favor, né? Obrigado. Gracias. Ok? Gracias, obrigado. Aproveitando que temos esta parada, vocês estão me entendendo? Me compreendem? Por favor, colegas, está preguntando a la profesora si le entienden. ¿Puede Doctora, decir sí? Sí, se lo entiende. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Totalmente claro. Está muy despacito, ¿no? Muy despacito. No, está bien. ¿Está bien? Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bueno, profesora, su portuñol.
Meu portunhol. No, estoy brincando, una broma. Yo no hablo español. No, muy bien, está muy bien, Andrea. Fica tranquila. Gracias. Se preferir, posso falar só em português mesmo. Mas Fica mais fácil. Ese es el reto, ¿no? Ese es un reto para aprender ambos, ¿no? Você está aprendiendo un poco el español y nosotros el portugués, ¿no? Ah, me gusta muito aprender um pouco de espanhol. Espanhol mesmo, não portunhol. No, estaba bromeando, estaba brincando. Voy a continuar. Ah, pois não. Ok? Estão vendo? Sí, 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 sí. Ok. Sí. Ok. Então, nesse processo, hoje, há o aproveitamento de produtos que antigamente eram descartes, como, por exemplo, o óleo da casca da laranja. Aceite. Aceite, nos le llamamos el aceite, para que entiendan, ¿no? De la cáscara de la naranja. Aceite da casca da laranja. Sim. Foi um subproduto, um dos principais subprodutos desta indústria. Talvez mais valioso que o próprio suco, ok? E outros, muitos resíduos com a engenharia, com os processos industriais, com as pesquisas, muitos resíduos se transformaram em produtos, subprodutos. É um desafio muito grande das indústrias, o aproveitamento destes resíduos. E temos também outros resíduos que não há como aproveitá-los, que sim, são resíduos mesmo, que irão para o meio ambiente e que terão que ser tratados antes de serem descartados. Pois bem, para todos os processos industriais, é possível ter uma figura como esta, onde se tem o processo principal e há também os resíduos que são gerados e também os subprodutos. Este é um exemplo de um trabalho que fizemos, que falarei mais adiante, onde fizemos o mapeamento, fizemos um overview do processo para que se pudesse ter a ideia de como se comporta esse tipo de processo. Tem mais alguém querendo entrar, professor Milton? No, acho que no. Sí hay. Sí hay. A ver, profesora, si puede admitir, por favor. Tá bem? Gracias. Sí. Bom, além dos resíduos e subprodutos do próprio processo industrial, é possível perceber também nessa figura os efluentes do processo produtivo, os efluentes de lavagens de pisos e equipamentos, resíduos laboratoriais, resíduos sólidos do processo produtivo, sólidos da estação de tratamento de efluentes, gases gerados no processo produtivo. Esta é uma visão do processo produtivo, não apenas com seus processos principais, mas também do ponto de vista ambiental. Resumindo, todo o que se produz viene dos recursos naturais, ou seja, é decir, do meio ambiente, e todo o que se descarta durante a produção e depois do consumo vão para o meio ambiente. E apenas hoje, uma pequena parcela é reciclada. Há muito que se fazer ainda neste assunto. Ok? Acá uma figura onde não teríamos esse problema se não tivesse a geração dos resíduos. E hoje há um movimento muito forte para que se
destinem corretamente os resíduos, se der um fim para a sua vida útil, seja com reciclagem, com reaproveitamento, para que esta situação seja cada dia mais minimizada. Pois bem, por que hoje falamos de processos produtivos e meio ambiente? Porque há um histórico de ações, histórico de acontecimentos que fizeram com que o meio ambiente seja considerado por las empresas. Dentre estes fatores que contribuíram para o auge da variável ambiental, temos acidentes ambientales mundiales, locais e mundiales, pressão da sociedade para as empresas produzam produtos que sejam ambientalmente amigáveis, legislações ambientales cada vez mais rígidas nos países. Eu não conheço a legislação do país de vocês, pero acá em Brasil temos uma crescente melhoria, um crescente aperto mesmo nas nossas legislações para que as empresas sejam mais responsáveis com o meio ambiente. Conferências mundiais sobre o clima, como a Rio+, como as promovidas pela ONU, que fizeram com que a sociedade e as empresas se sensibilizassem para os problemas ambientales dos processos, desenvolvimento da tecnologia, benefícios em la imagem da empresa. Muitas empresas veem a preocupação com a questão ambiental como importante para o seu marketing, para dizer: acá nós produzimos sem danos lá no meio ambiente. E benefícios econômicos, porque naquela figura que eu coloquei para vocês a respeito deste processo produtivo, o que era muitas vezes resíduos viraram subprodutos e subprodutos muito caros. Por exemplo, o bagaço da naranja, o bagaço, a casca, é assim como fala, professor Milton? Cáscara. Cáscara. Sim. A cáscara, no passado, era descartada no meio ambiente. Hoje é um subproduto importante para a geração de energia para a planta fabril. Se queima a casca e gera energia que é utilizada dentro da própria empresa. Isto acontece também hoje, acá no Brasil, com o bagaço da cana de açúcar dentro da indústria sucroenergética. O bagaço é valiosíssimo para a geração de energia, não apenas para a planta industrial, produtora de açúcar e álcool, pero também gera energia para ser vendida para outras empresas. Então, é um benefício econômico do aproveitamento do resíduo. Se tem, portanto, um benefício ao meio ambiente, pero um benefício econômico também por parte da companhia. Bem, com isto, nós temos hoje um conceito bastante importante, que todos, mesmo não sendo da área ambiental, devem conhecer, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Sustentável é assim? Correto. Acá chamamos de desenvolvimento sustentável. Tá? Esse é um conceito, mesmo não sendo da área
de ambiental, creio que a maioria de vocês já tem ouvido falar, que é o desenvolvimento sustentável. Ele se define como o equilíbrio ambiental, o equilíbrio social e também o crescimento econômico. Se pensa que o crescimento econômico tem que acontecer em equilíbrio com a sociedade e também com as questões ambientais. Até um tempo no passado, se falava apenas na questão econômica, era a mais importante, mas hoje com a preocupação ambiental, com a ascensão da variável, com o auge da variável ambiental, este conceito que as empresas têm que se preocupar com o equilíbrio ambiental também e com o equilíbrio social, num triple bottom line. Bem, dentro desse conceito, muitas empresas tomaram ações de mitigação na geração de resíduos, para que não haja o prejuízo do meio ambiente. Hoje no Brasil temos muitas leis, uma legislação que para muitas áreas controlam os impactos dos resíduos no meio ambiente. Que ações que as empresas podem tomar para a mitigação da geração de resíduos? Tratamento adequado de resíduos, como, no caso de resíduos gaseosos, filtros, depuradores de ar, no caso de material particulado, ciclones, no caso de resíduos líquidos, como exemplo, estanques de tratamento antes deste líquido ir para os rios, reatores, land farmings. Para, no caso dos resíduos sólidos, reciclagem, vertedores industriais, incineração. Então, aqui temos, na verdade, ações que podem de mitigação para esta geração de resíduos. E por que isto existe? Porque nós temos, como já colocado, as empresas tentando se colocar dentro da sua produção, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Bueno, outras ações de mitigação que podem acontecer, além do tratamento adequado dos resíduos, temos também a engenharia podendo atuar nos projetos de produtos chamados de verdes. Para isto, temos técnicas como ecodesign, que pensa no produto e no fim da sua vida útil. Ao projetar um produto, se pensa como que ele pode ser melhor assimilado pelo meio ambiente. Temos também algumas ferramentas, como a avaliação do ciclo de vida, não está traduzido aqui, que faz com que se pense no produto, no seu processo produtivo, para tentar minimizar etapas de produção que geram muitos resíduos. São técnicas que ajudam, auxiliam no projeto de produtos verdes. Temos também, como ação de mitigação na geração de resíduos e os impactos no meio ambiente, temos a reutilização de materiais, como a logística inversa, que é o desenvolvimento da cadeia, quando o produto se acaba a vida útil, a volta dele como um aproveitamento de aproveitamento do material para alguma finalidade. E temos também a reciclagem. Acá em Brasil temos ainda ações muito incipientes com relação à reciclagem, pero muitos estudos podem ser realizados nesse sentido. Eu não sei como é a política também no Peru, me gusta saber.
Portanto, com isto, o desafio desse ciclo está em compatibilizar economia, homem e meio ambiente dentro do Conselho de Desenvolvimento Sustentável. O lema deste ciclo é prevenir em lugar de curar. Não só tratar os resíduos, pero também o desenvolvimento de processos produtivos que podem minimizar, mitigar os danos lá no meio ambiente. Neste sentido, já estou finalizando, surge o conceito de gestão ambiental como uma nova função empresarial. Muitas empresas já têm dentro de sua estrutura, dentro das áreas principais, como finanças, como recursos humanos, como produção, há também uma função administrativa, um departamento chamado gestão ambiental, que cuida dos assuntos relacionados com os impactos das atividades produtivas de uma empresa. Acá uma definição, conjunto de medidas e procedimentos dirigidos para reduzir e controlar os impactos introduzidos por uma empresa em lo meio ambiente. Esta é uma definição geral, pero a empresa ela pode estar cada empresa pode estar em um estágio diferente de pensamento com relação à sua gestão ambiental. O enfoque mais básico, tomado pela maioria das empresas que têm gestão ambiental como uma função, é uma postura mais reativa, mas para cumprir legislações, para responder às pressões da comunidade. Outras empresas podem estar numa situação intermediária que tem a postura reativa, porém também proativa, que não só cuidam dos resíduos que são gerados, mas tem também equipes de engenharia que desenvolvem processos e produtos ambientalmente amigáveis. E também para o uso eficiente dos insumos, das matérias-primas. E, por fim, uma postura estratégica que muitas empresas adotam uma postura proativa, cuja preocupação básica se centra em la competitividade, participando permanente e sistematicamente com a participação da alta direção. A empresa ela tem a preocupação com o meio ambiente aqui como uma estratégia, faz parte da estratégia da empresa cuidar e desenvolver produtos pensando no meio ambiente. Desta maneira, a gestão ambiental empresarial dentro de uma empresa, ela pode estar em vários campos de estudo, caso vocês se interessem no estudo de gestão ambiental. Nós temos campos de estudos estratégicos, onde se fala da questão de olhar os processos da empresa, os processos administrativos e formular objetivos e planos ambientais. Nós temos a avaliação do desempenho, também é possível ter uma área dentro da empresa se estudar a avaliação do desempenho ambiental da própria empresa. Nós temos também outros campos de estudos que falam de inovação, como pensar processos produtivos que sejam mais amigáveis para o meio ambiente. Nós temos, dentro da inovação ainda, o pensamento em produtos que sejam, que utilizem menos matérias-primas e também que tenham menos impacto no meio ambiente quando se termina a vida útil. E também se pode pensar na criação de nichos de mercados verdes. Muitas empresas acá pensam nesse sentido. Nós temos uma grande empresa, aqui uma grande corporação, chamada Natura, que tem estrategicamente a questão ambiental
para a venda dos seus produtos. As embalagens os invólucros são ambientalmente amigáveis, feitos com papel reciclável e assim por diante. E também temos uma outra área que é possível estudar a gestão ambiental, também na pesquisa, que seria as áreas das ramadas de operações, como compras verdes, manufatura verde, distribuição verde, logística inversa e gerenciamento de resíduos. Eu acá trabalho mais com estas questões relacionadas com as operações pela minha própria formação. Eu sou engenheira de alimentos, e os meus estudos são de gestão ambiental, pensando nos processos industriais. Para finalizar, nós temos contextos de gestão ambiental. Hoje, há de se pensar, portanto, no cenário externo às empresas. Nós temos, como já disse, as conferências principais sobre clima, direitos, legislações. Isso é um cenário externo que fazem com que as empresas tenham que se adequar de acordo com o meio ambiente. E temos também um cenário interno das empresas, onde nós temos, dentro das empresas, ações como gestão ambiental, sistemas de gestão ambiental, como a adoção de normas como o ISO 14000, avaliação do desempenho ambiental, que é uma área que eu trabalho aqui, gestão da cadeia de suministros verdes, como avaliação do ciclo de vida, produção mais limpa e logística inversa. Por fim, porque hoje estudo gestão ambiental, sobretudo de processos produtivos. Processos produtivos, porque é na minha formação, como havia dito. E também porque no início da minha carreira eu trabalhei com gestão da qualidade. Gestão da qualidade na Universidade PUC, Pontifícia Universidade Católica aqui. Eu não sei se tem na PUC aí no Peru. Também. Tem também? Sim? Temos também. Sim? Sim. É uma universidade particular, não é pública, e eu morava nesse tempo em Curitiba. E lá é muito significativo a gestão dos resíduos sólidos feita no município. E alguns alunos, eu trabalhava com qualidade, mas alguns alunos me perguntaram se poderia iniciar orientações na área de gestão de resíduos sólidos, e de gestão de resíduos sólidos fui para a logística inversa, alguns trabalhos sobre reaproveitamento de materiais, e quando vim para a Unesp, acá, eu me aprofundei os estudos em logística inversa, setor açúcar e energia, e depois a gestão ambiental em produção de carne bovina. Dentro do programa de pós-graduação em administração, nosso programa é novo, tem 4 ou 5 anos, e neste período orientei, ainda dentro de gestão ambiental, 4 trabalhos. O trabalho, a construção metodológica para a avaliação do desempenho ambiental em la indústria frigorífica de bovinos. A aluna criou uma ferramenta para que se pudesse medir o desempenho ambiental da indústria que fabrica carne bovina, apenas dos processos industriais, e esta medição feita a partir da destinação dada para os resíduos desta empresa. Depois, Paloma trabalhou com construção de uma ferramenta para a avaliação do desempenho ambiental em empresas do setor de celulose, que é também um setor
que polui muito o meio ambiente. Rafaela trabalhou com a avaliação do ciclo de vida dos sistemas de produção orgânica e convencional da cana-de-açúcar. Este foi um trabalho que não foi industrial, ele foi um trabalho de campo. Ela trabalhou com a matéria-prima da indústria cicloenergética chamada de canha-de-açúcar. E ela comparou as diferenças dos processos produtivos da cana convencional e da cana chamada de orgânica, que é a cana que segue etapas de produção bastante distintas da convencional, sem a utilização de fertilizantes sintéticos, é uma fertilização e o controle de pragas também feito de uma maneira natural. E ao estudar os dois processos produtivos e comparar 1 quilo de cana-de-açúcar convencional com 1 quilo de cana-de-açúcar comparativo, você pode fazer um estudo e uma comparação dos dois processos. Por fim, Eduardo estudou huella de carbono e o uso da terra em produção de bovinos em sistemas produtivos, extensivo, intensivo e orgânico. Este é um trabalho que complementa o de Priscila. Priscila trabalhou com as etapas do processo industrial. Eduardo trabalhou com uma etapa anterior, com a criação do gado que será utilizado, do bovino que será utilizado na indústria para que se extraia, para que se produza a carne. Este foi um trabalho muito interessante. Eu tive um co-orientador, que é um zootecnista, para ajudar-nos nas questões dos processos produtivos específicos da pecuária. Atualmente, dentro da mesma área, o Gabriel trabalha com a avaliação do ciclo de vida em la produção de leite bovina. Também irá comparar os sistemas produtivos convencional e orgânico, acá em Brasil, ao sistema convencional, que faz o leite convencional, pois temos também leite orgânico, que é produzido de acordo com alguns princípios produtivos que também não levam em conta os fertilizantes químicos e também o controle do campo feito sem utilização de produtos que causam danos ao meio ambiente. E início foi agora, o ano passado. Vinícius trabalha com a avaliação do ciclo de vida da produção de carne de polo, também dando continuidade ao estudo anterior, que trabalhamos com carne bovina. Acá, ele trabalha com os processos produtivos para a produção da carne de polo. Por fim, Maria Pia trabalha com a avaliação do ciclo de vida da produção de FCOJ, que é o suco de naranja concentrado, que eu mostrei para vocês na figura do processo produtivo. Estas são as linhas generais que eu queria falar com vocês. Eu agradeço muito a possibilidade de participação. Coloco aqui, muitas graças, coloco meu endereço de e-mail, meu cell phone, para que fiquem completamente à vontade em entrar em contato, em saber mais detalhes, para que possamos, talvez, fazer algum trabalho conjunto. Deixo aqui algumas indicações para as reflexões sobre gestão ambiental. São reflexões básicas. Vou compartilhar isto com todos vocês. O professor Milton, por favor, passe para os colegas. A história das coisas existe no YouTube, gratuitamente. E há também um filme
muito interessante sobre as questões ambientales do Al Gore, que todos conhecem como prominente dentro do americano, um filme chamado Una Verdad Incómoda. Mais uma vez, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a la doctora. Vamos a aprovechar de su presencia en nuestro evento para poder hacer algunas reflexiones. Nos ha hablado ampliamente sobre los temas de gestión ambiental. Creo que los colegas de administración, contabilidad, economía y otras carreras que están acá podríamos participar en alguna de las iniciativas que nos ha expresado. Particularmente, doctora, quisiera compartir con usted algo. Se habla bastante del tratamiento de gestión ambiental. Bueno, acá hay un grupo de colegas que tenemos la carrera de contabilidad, contaduría. Entonces, estamos un poco interesados en el tratamiento que tiene el residuo sólido desde el punto de vista del control, es decir, por ejemplo, costos, ¿no? Los costos que podrían generarse, porque se habla bastante, por ejemplo, de que se minimizan en el crecimiento industrial actualmente en el mundo y en particular en el Perú y en América Latina. Hay una mayor demanda de productos para satisfacer las necesidades de la población, que también es creciente, ¿no? Inusitadamente creciente. Sin embargo, eso pues nos obliga a algunos retos empresariales, ¿no? En el manejo en los residuos sólidos. Por eso es de que nos interesa conocer, por ejemplo, que el incremento de los costos que deben asumir las empresas para el adecuado manejo y la disposición final de los residuos sólidos no se ha estudiado mucho. Es decir, tal vez ustedes como ingenieros hacen el procesamiento, se habla, por ejemplo, nosotros le llamamos cáscara, otros, y también adicionalmente a la cáscara, supongamos en una naranja, ¿no? Allí hay cáscara, decía el doctor Milton y usted también, de que hay un aceite, ok, pero no es de todo. Tenemos todavía allí, por ejemplo, en la naranja hay el bagazo, ¿no? O sea, porque lo único que se consume inicialmente es el jugo, ¿no? Nosotros le llamamos el jugo de la naranja, ¿no es cierto? Pero allí hay, por ejemplo, pepas, nosotros le llamamos las semillas, ¿no es cierto? Está el mismo bagazo y está la cáscara. Entonces, ¿qué hacer con todo ello? Eso genera un costo para la empresa, utilizándolo como un desecho, como un residuo. Pero eso genera, reitero, costo. Tal vez usted tiene alguna experiencia de algún trabajo o le interese conocer cuál es el tratamiento del costo. Nosotros sí nos interesa, somos en la Facultad de Contabilidad, hay profesores que manejan los costos, entonces nos interesaría saber, darle un enfoque hacia el manejo del costo. No sé si nos puede ayudar en eso. Eu acho muito interessante esta visão, este enfoque. Há uma área chamada contabilidade ambiental, é uma área importante, pero pouco estudada ainda, que vejo muito importante, pero eu não estudo isto, mas me interesso muito para que possamos fazer trabalhos conjuntos, onde ustedes aproveitam a experiência minha com os processos produtivos, nossa experiência com os processos, com a quantificação de resíduos, e podemos fazer trabalhos conjuntos com relação a também a parte dos custos. Isto é fantástico, me interessa muito. Ok, perfecto. Muy bien, ¿algún otro colega más? En todo caso, doctora, como ya tenemos su dirección, vamos a tratar de contactarnos permanentemente. Sí, gracias, doctora Andrea, doctor Milton y todos presentes, colegas, ¿no? Interesante la exposición de la doctora Andrea, ¿no? No deja de ser, pues, una integración, lo que tiene que ver
un punto de vista ambiental con la economía. Yo soy economista de profesión. Justamente yo estoy haciendo un doctorado en ciencias ambientales, ¿no? En la Universidad de Piura, una de las mejores universidades del país que tiene. Bueno, es interesante porque lo que usted está tocando es el tema de cómo internalizar los costos y que asuma las empresas, ¿correcto? Eso es lo que usted quiere, investigar. En las investigaciones que usted pregona bastante es el tema de la investigación metodológica y la investigación para publicación como artículos originales. Es interesante y veo ahí mucho lo que trata sobre residuos sólidos, todo lo que es gestión ambiental. Ahora, bueno, yo tengo experiencia en publicar artículos sobre residuos sólidos, ¿no? He hecho un modelamiento. He visto también cómo ha hecho trabajos bajo un paradigma o tipo cuantitativo. Y interesante, yo quisiera preguntarle es sobre ello, ¿no? O sea, ¿cómo usted está trabajando en ese tema de residuos sólidos? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Está haciendo en qué medida? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Con modelamientos? ¿O solamente es una situación en la cual solamente describe, ¿no? Sí. Esa es la pregunta. Sim, nós tínhamos uma investigação para o mapeamento dos processos, se descobrir o quanto que se usa e o que se usa como matérias-primas, e também tudo que é gerado no processo como resíduos ou também subprodutos. Isto é quantificado e nós utilizamos um software chamado... que é capaz de fazer a qualificação, a quantificação para a avaliação do ciclo de vida. Pero quando o Eduardo trabalhou com a pecuária, a produção de gado, não havia a possibilidade de utilização de software, pero ele desenvolveu uma planilha em Excel que faz o trabalho do software, específico para a análise daquele produto que eras a produção do gado, ok? Então, pode tanto utilizar-se de softwares, como podemos também desenvolver, desenvolver a ferramenta. ¿Con qué usted trabaja específicamente en su doctorado? Bueno, yo para el modelamiento, yo utilizo varios software. Por ejemplo, utilizo el Stella, es un simulador dinámico, utilizo el Python, utilizo el MATLAB, utilizo el Stata, utilizo el RStudio, ¿no? Utilizo el eView también igual, utilizo varios software. Lo que pasa es que yo conozco mucho de programación, ¿no? En Visual Basic, conozco en .NET, ¿no? Sim. Os nossos alunos não têm este perfil. Eles são alunos de administração, não são engenheiros, nossos, e não há essa possibilidade de desenvolver matematicamente ou algo assim. Mas me interessa muito para o seu trabalho. Gostaria de conhecer melhor para fazer algum estudo conjunto, quem sabe a comparação entre os dois países. Mire, sí, como dice usted, me interesaría, ¿no? Es interesante, como dice usted, trabajarlo, ¿no? Mira, hace poco yo envié un artículo sobre residuos sólidos. He hecho una propuesta a través de un modelamiento. No sé usted si conoce el modelo de Forster. Sí. Ya, hemos hecho un modelamiento de Forster y he empezado a utilizar integrales y luego derivadas para ver el cambio, cómo se ha ido generando residuos sólidos acá en la ciudad de Tigumaría. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que yo hice, no? Lo que yo hice es, primero, los residuos sólidos he obtenido, ¿no?
Y sí, interesante obtener residuos sólidos en varias estaciones, invierno, verano, otoño, primavera. Lamentablemente, en el Perú todavía el tema de la gestión de los residuos sólidos está en inicios. Entonces, lo que yo hice es una propuesta de implementar 3 tipos de infraestructura. Una infraestructura donde que los residuos sólidos orgánicos se transforman y de los cuales se puede sacar biogás, se puede sacar abono foliar y se puede sacar abono propiamente, que es el compost. Y como esto, las siguientes actividades para utilizarlo y llegar óptimamente en esto a lo que se llama al óptimo, ¿cómo se podría decir? A optimizar todo y minimizar el impacto ambiental que tiene de la generación. Luego, sobre los residuos sólidos orgánicos, inorgánicos aprovechables, bueno, he hecho una simulación, he hecho un modelamiento, cómo esto debe ser procesado, cómo son los costos unitarios, cuál es el costo unitario, cuál es el precio de venta y cómo se puede obtener utilidades, beneficios. Y finalmente, los residuos sólidos ya no son reutilizables, los residuos inorgánicos no reutilizables, van de frente al relleno sanitario. He hecho una simulación entre 50 años para ver cuál es el comportamiento sobre ello, sobre la generación de ello y cómo debería ser la capacidad de los rellenos sanitarios para implementar en la ciudad de Santa María. Esos modelamientos he utilizado pues el Stella, así como el MATLAB, ¿no? Esos 2 software he utilizado, he hecho una simulación, bueno, todavía, como se dice, ¿no? Estoy en la larga espera a que una revista científica me lo acepte, el artículo, ¿no? Ya lo envié. Entonces, de pronto podría ser sobre ese artículo que he escrito, enviarlo y que usted, he visto mucha experiencia, ahorita hoy en día el tema de la internet no es algo aislado. Simplemente yo pongo Andrea Marise Rodríguez y puedo ver todo el historial, todo lo que ha publicado y tiene mucha experiencia en ello, ¿no? Sí, interesante, sí. Es ingeniera en industrias alimentarias, dijo, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante. ¿Ese artículo ya hay publicado o no? Le envié a una revista científica, pero usted sabe, una revista de alto impacto le he enviado. Usted sabe de que eso toma tiempo, pues, ¿no? Sí. Porque las revistas de alto impacto diariamente reciben artículos y a veces con frecuencia diaria, mensual, vienen publicados y nos ponen en cola. Yo tengo 3 artículos nesse momento em avaliação, pero 6 meses já. Sí, bravo. Porque la idea era ya que con eso califique a profesor investigador, ¿no? Porque eso solamente me falta acá en Perú. Entonces, pero sin embargo, estoy esperando. Pero a pesar de ello, lo que a mí me falta es más experiencia en temas de la gestión de publicación, la parte administrativa, ¿no? Ok. O sea, eso es lo que me falta. Escribir, modelar, no hay problema. Tengo mucha experiencia. Lo que pasa es que hay 2 cosas diferentes. Investigación para tesis en una universidad y publicación son 2 cosas diferentes. Es como si fuera una moneda cada sello, ¿no? Sí. Entonces, sobre ello, bueno, voy a ponerme en contacto con usted porque todo lo que son investigaciones cuantitativas es lo que estoy relacionado yo, ¿no? Ya, Alex, gracias. No, lo que quería comunicarles, antes que me olvide, colegas, en el chat está el link para que registren su asistencia, por favor. Así que todos los que están asistiendo, está el link para que registren su asistencia para llevar el control de estas conferencias que se vienen ofreciendo, ¿no? También, por otro lado, quería manifestarles que ya los interesados posteriormente pueden conversar con la doctora Andrea internamente, como lo están haciendo ya los de el grupo de marketing de administración. Por ejemplo, ya están en coordinaciones con la doctora Sheila y están formando un grupo de pesquisa, de investigación entre Perú y Brasil. Entonces, los que tienen interés con la doctora Andrea, también ha dejado su correo electrónico, ha dejado su teléfono
y pueden comunicarse con ella también, como me gustaría verdaderamente que rápido se comuniquen con ella y también puedan formar su grupo de investigación, de pesquisa, también de la UNAS con la UNESP de Brasil, ¿no? Yo creo que es la oportunidad, ¿no? Bueno, colegas, pueden seguir haciendo preguntas, por favor, disculpen, quería avisarles nuevamente he colocado el link para que registren su asistencia, ¿no? Gracias. ¿Algún otro colega que quiera participar? Gracias, doctor Muñoz. Gracias, profesor Alex. ¿Algún otro colega que quiera participar con inquietud, por favor, mientras esté la doctora Andrea y lo pueda aceptar, lógicamente, ¿no? ¿Alguien? ¿Algún otro colega? Profesor Guerrero, buenos días. Sí, ¿cómo está, profesor Maita? Adelante. Doctor Milton, buen día, profesores. Buen día, doctora Andrea. Buen día. Muy interesante sus líneas de investigación, sobre todo. Hay varios temas de reflexión, ¿verdad? Hay un tema que es preocupante y nada más un comentario, ¿no? Que, por ejemplo, usted hizo referencia al uso del agua dulce, que es el 2% del planeta, ¿no? Y hay una teoría que la próxima guerra mundial va a ser por el agua dulce. Esa es una idea, un comentario. Otro comentario que también quería hacer la referencia es este tema de desarrollo sostenible, en el cual están inmersos las grandes corporaciones y a nivel de naciones inclusive, ¿no? El desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Lo que me interesaría es tal vez generar líneas de investigación en lo que concierne al marketing verde, también que hizo referencia usted, doctora, porque ya estamos hablando de consumidores verdes o lo que conocemos pues en el tema de marketing, ¿no? Producto verde, servicio verde, distribución verde, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, la tendencia mundial hoy en día es a consumir productos ecológicos, productos orgánicos, y obviamente en Brasil deben estar muy desarrollados por el tema de corporaciones. Si bien es cierto, en el Perú aún no está muy desarrollado este tema de marketing verde, pero sin embargo, es una línea de investigación muy prometedora a futuro bajo este contexto de gestión ambiental y sobre todo lo que hacía referencia a desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, me gustaría en ese aspecto, por ejemplo, si tiene algún comentario sobre los resultados que usted comentó, algún resultado en relación a su investigación en el cual hace el análisis del ciclo de vida del jugo de naranja, ¿no? Porque me interesa bastante, por ejemplo, en este tema. Aquí en la selva de Tingomaría, pues hay un problema de la deforestación, que es un problema que va ligado desde la extracción de la madera que se genera, pues la deforestación, hasta lo que es la producción final del papel, y en toda esa etapa, en todo ese proceso se van generando residuos, como también lo han referido los colegas contadores, que tiene que ver con costos ambientales, y sobre todo con el tema de la producción responsable, que tiene que ver inclusive con ISO 14001, que algunas corporaciones y algunas organizaciones lo están gestionando, ¿no? Entonces, en esa línea va mi inquietud, doctora Andrea. Muchas gracias. Sim, muito interessante essa sua colocação com relação ao marketing verde, assim como a contabilidade ambiental, que foi conversada agora há pouco com o colega Alex, né? São áreas que me interessam, sim, estudar também. Na verdade, nós temos uma pequena dificuldade dentro de tudo que se fala de gestão ambiental, com relação a ter o tempo para a investigação em profundidade de todas as áreas, né? Eu trabalho aqui, acá solamente, tem outro professor Marcelo, que trabalha também com o tema ambiental, pero nós não temos, assim, um grupo muito grande para que possamos estudar o marketing também na contabilidade, também os outros, porque somos professor para todas as disciplinas, um conjunto de disciplinas de grado e também da pós-graduação. Pero me interessa muito estar em outros grupos que possamos também agregar essas outras áreas dentro dos nossos estudos,
Por exemplo, a investigação com relação às atitudes das empresas com relação ao marketing verde, que é o caso, por exemplo, da Natura, que é uma empresa de cosméticos nacional, que tem um programa fantástico para a promoção de seus produtos sob o ponto de vista ambiental. A outra pergunta foi com relação ao suco de naranja. Sí. ¿Cuál fueron el resultado principal de su investigación, ¿no? De su interpretación estadística? Eso es lo que un poco me genera curiosidade. Nós fizemos, até no momento, eu tenho um estudo de grado que fez o levantamento do processo produtivo. Como é um estudo mais simples de grado, foi feito apenas o levantamento do processo, a quantificação da geração dos resíduos e uma investigação para cada resíduo, qual seria a destinação mais adequada. O trabalho que comecei a orientar este ano, de Maria Pia vai pegar o processo produtivo e aí sim analisar do ponto de vista da avaliação do ciclo de vida, pero ela não está ainda fazendo as disciplinas. O estudo é numa etapa muito preliminar, é um trabalho que não é acabado, é um trabalho acontecendo nesse momento. Sí, muchas gracias, está claro su explicación, muy amable, gracias. Muy bien, colegas, no sé, creo que ya, a ver, no sé si la doctora todavía nos puede atender. Solamente quería comunicarles, colega, que en base a su ponencia de la doctora Andrea, tenemos un camino grande por hacer. Por ejemplo, lo que está hablando la doctora, yo no sé si ya están trabajando en las carreras de contabilidad, economía, administración, que nosotros tenemos cultivos agrícolas, banderas que llamamos acá en la región amazónica, como es el cacao, tenemos la palma aceitera, ¿qué otra cosa? Tenemos café, ¿no? El plátano que está en auge también, el banano, y yo creo que de repente por ahí, como dice la doctora Andrea, se pueden formar grupos de investigación para contribuir verdaderamente, porque vemos que hay bastante desechos principalmente del café, del cacao y sobre todo de la palma aceitera, que se puede estudiar, ¿no? Yo creo ya queda en manos de ustedes, colegas, los que tienen interés, que puedan conversar con la doctora Andrea y pueden unirse a un grupo de investigación, como ya lo están haciendo algunos colegas, ¿no? Eso es lo que quería indicar. Gracias. Muy bien. Doctor Milton, doctora, creo que ya no hay más participación de los colegas. En todo caso, doctor Milton, creo que ya podríamos agradecer a la doctora. Sí. Miren, Manuel, gracias. Yo agradezco sinceramente a la ponencia de la doctora Andrea. Yo creo que no ha habido problema en el entendimiento. Su expresión en español ha sido muy buena, que han entendido. Y agradecer también a los colegas que están haciendo por la coordinación, como los directores de investigación, de contabilidad, Julián García, de Ciencias Contables Administrativas, Miguel Angulo, y agradecerles, ¿no? Más bien yo quisiera, por favor, que las palabras finales, ya para culminar, de agradecimiento, veo que está la colega Luz Infanta, que es la decana de la Facultad de Ciencias Contables, de repente si puede dar las palabras finales de agradecimiento a la doctora Andrea, por favor. Luz, ¿nos puedes acompañar en las palabras? Sí, como no. Ya, gracias, Luz. Tienes uso la palabra. Bueno, ante todo ya habíamos conversado con Andrea temprano, fue la primera que estuvimos conversando. Agradecerle de antemano por toda la disertación que ha hecho hoy día. Nos ha quedado muy claro sobre los residuos sólidos y esperamos que en el área de contabilidad
que es en la Facultad de Ciencias Contables, hay el curso de contabilidad ambiental, ¿no? Sin embargo, ahí podemos o tenemos todo un campo para poder nosotros incursionar en los trabajos de investigación, tanto del Brasil como del Perú, y poder enriquecer estos trabajos, ya que el objetivo de estas charlas es poder nosotros publicar nuestros artículos científicos en revistas, de tal manera que como dijo el profesor de economía, que podamos llegar a alcanzar a ser profesores investigadores. En tal sentido, agradecerle, siempre nosotros vamos a estar en contacto con usted, y por siempre eternamente agradecidos. A todos ustedes también les digo, sigámonos cuidando para poder más tarde abrazarnos y conocerla a la doctora. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Infantas, decana de la Facultad de Ciencias Contables de la UNAS. Muy bien, creo que con eso terminamos. El agradecimiento de parte de todos los participantes, a la doctora Andreía, de la Dirección de Investigación, el doctor Muñoz, de las direcciones de unidad, pues, repito, el profesor Julián García, doctor Julián García, como también el doctor Miguel Angulo, de la FACEA, y la participación de todos ustedes. Anunciarles o reiterarles el anuncio que hiciera el doctor Muñoz. Lamentablemente no vamos a tener la segunda conferencia por temas de salud de la expositora, pero digamos, queda como una deuda que todavía la vamos a cumplir de todas maneras. Doctora Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya hay mucho interés de parte de los colegas de contactarse con usted. Esperamos que nos atienda, eso es lo que estamos esperando, indudablemente. Muchas gracias a todos. Obrigada pela paciência, né, pelo portunhol, desculpa pelo portunhol. Quem sabe numa próxima ocasião já podemos falar de uma maneira melhor, nos entendermos melhor. Agradeço muito a oportunidade, estou completamente à disposição para o que precisarem, sobretudo, como disse a professora Luz, no nosso interesse de publicar artigos em revistas importantes, com um fator de impacto importante. Esta é uma preocupação nossa também aqui no Brasil. Eu acho que de toda a comunidade acadêmica e de todo mundo. E para que tenhamos uma publicação relevante, é muito importante as parcerias, e é importante estudos que sejam mais aprofundados, estudos que sejam bem embasados, porque é muito difícil com uma pesquisa, com qualquer pesquisa, se conseguir essas publicações, né? Então, muito, muito importante, e vou ficar esperando o contato para que possamos fazer parcerias no futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, de esta manera estaríamos terminando, doctor Muñoz, esta conferencia, esta actividad académica muy, muy enriquecedora, indudablemente, y creemos de que todas estas experiencias las tenemos que aprovechar definitivamente. Muchas gracias a todos por su presencia, a nombre de la universidad, de la Oficina de Imagen Institucional también, que ha transmitido este evento académico. Nuestro sincero agradecimiento a todos los participantes. Muchas gracias. Permiso. Gracias. Gracias también a todos. Un abrazo, doctora Andrea. Un abrazo. Obrigada, Milton. Bom dia. Bom dia. Muchas gracias a todos. Buen día.